Sim, uma professora de inglês te passando um passo a passo com as melhores práticas e usos de inteligências artificiais para você aprender inglês melhor e mais rápido. Sim, tudo de graça, então sem desculpas. E essas sugestões que vocês terão acesso de forma integral e completa são exatamente algumas das estratégias e ferramentas que eu uso para aprender espanhol. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos e esse vídeo aqui vai te ajudar a otimizar e organizar os seus estudos. E já vou antecipando que você sim pode testar exatamente o mesmo padrão com outros idiomas. Claro que a gente tá dando aqui preferência pro inglês, porque eu preciso puxar a sardinha, afinal de contas, né? Mas também dá pra você fazer esse teste. Esse vídeo também vai te ajudar a complementar a sua prática, pensando que nós também iremos focar nas diferentes formas de você praticar as 4 habilidades do inglês, e aí sim, a gente tá falando de uma fluência plena. E por último, mas não menos importante, a ter mais uma fonte, a saber como usar mais uma fonte de pesquisa. Hoje nós trataremos de 22 formas diferentes que você pode usar o AI para facilitar e acelerar os seus estudos, mas para ficar mais fácil de você digerir tudo com calma, eu dividi todos esses elementos em 7 grupos diferentes, que são 7 capítulos da nossa aula. Inclusive tá tudo organizado aqui embaixo para você entender exatamente qual capítulo é qual e quais são os pontos de cada capítulo, beleza? E algo para ficar muito claro aqui para vocês, gente, o AI ele é algo complementar, uma adição ao seu estudo, porque afinal de contas ele é uma ferramenta. Então ele sim pode fazer parte do seu início da jornada, ele sim vai fazer parte do meio disso, mas lembre-se que a fluência no inglês não é somente você com um computador. A fluência no inglês não se limita a só isso, ok? Ok, mas antes da gente começar com os nossos capítulos, eu preciso te lembrar. Para saber usar como uma ferramenta, você precisa saber exatamente o que você procura, a resposta que você quer. E além de saber a resposta que você procura, lembre-se de sempre ver a aplicação em frase, e não somente uma, pelo menos 3. Porque um exemplo é muito pouco e a gente só aprende quando nós conectamos o que é novo com o que a gente já sabe. Então, quanto maior o número de exemplos, maior a probabilidade de você conseguir associar o que é novo com o que é velho, o seu conhecimento que você já carrega com você, com mais naturalidade. Se não houver essa associação do novo com o velho, não tem aprendizado. Então tá, né? Pelo menos 3 exemplos, né? Ok. E o terceiro ponto aqui é que eu sempre gosto de usar um prompt para avisar a inteligência artificial de que eu estou estudando aquele idioma e que ele não é meu idioma primeiro, o meu idioma materno. Então eu sempre falo assim: olá, eu sou uma estudante do idioma tal, no seu caso inglês, e gostaria de saber tal. E aí você coloca a sua pergunta. Sempre lembrando a inteligência artificial de te dar pelo menos 3 exemplos, 3 aplicações, ok? E são exatamente esses prompts que eu vou passar aqui para vocês ao longo da nossa aula. Então, bora pro primeiro ponto. Falaremos sobre organização e pesquisa. Olha só, eu já falei de uma coisa aqui várias e várias vezes, que é a importância de uma folha em branco, né? Justamente para você poder anotar todas as suas dúvidas que você tem hoje no inglês. Por quê? Porque as AIs podem te ajudar a organizar, né? Então, qual que é a forma mais lógica? Qual que é o assunto que é mais simples e qual é o assunto mais complexo? Você passando quais são essas questões, ele pode te devolver um primeiro cronograma, né? O que seria um rascunho dos seus primeiros passos no idioma, ou até mesmo para você retomar os seus estudos. E o próximo passo, qual que seria? Bom, depois que você já sabe qual que é a ordem que você vai ali seguir no início, você precisa fazer a sua pesquisa, você realmente precisa tirar a dúvida. Essa dúvida pode ser tanto uma comparação, né? Então, qual que é a diferença entre sky e skies? Ou qual que é a diferença entre between e among? Então, ou você pode pesquisar dessa forma, comparando por que essa palavra é parecida com essa, enfim, ou também pode ser de significado. Qual que é o significado de within? E aí você pode observar que esses comandos que eu estou dando, obviamente, estão em português, mas você também pode fazer exatamente a mesma coisa em inglês. Então, what's the difference between sky and skies? What's the difference between and among? What's the meaning of within? Ok? Mas claro que vai depender do seu nível de inglês e eu sei que aqui a gente tá falando para quem tá começando, para quem tá retomando e para quem tá quase alcançando a fluência. Mas lembre-se que é muito importante de mostrar para o ChatGPT ou para qualquer outra inteligência artificial que você está aprendendo inglês e que inglês não é o seu primeiro idioma, justamente para ele poder fazer melhores apontamentos. E aí o que é mais legal? Você pegar essa sua dúvida e praticar a partir de um tema, né? Então, para você trazer esse conhecimento para a vida real. Então, se o seu foco for o trabalho ou se for para fazer uma viagem por conta dos estudos, você pode falar:
Ok, agora eu gostaria de trabalhar este vocabulário ou gostaria de trabalhar essa estrutura a partir de um tema. Isso vai facilitar muito a sua vida. E mais uma vez, pode ser assuntos pessoais, podem ser assuntos profissionais, acadêmicos ou até mesmo relacionados aos seus hobbies. E olha que maravilha, essa é a deixa perfeita pra gente falar de expansão de repertório. Começando pela expansão de vocabulário, que afinal de contas, senhoras e senhores, isso aqui, se você entender como é que você vai usar o AI para estudar inglês, meus amores, nothing can stop you, nothing can stop you. Para isso eu trouxe 3 sugestões, tá bom? A primeira delas é quando você pesquisa por sinônimos, quando você pede sinônimos. Então, ao invés de você ter 50 mil abas em vários dicionários de sinônimos diferentes, você pede para o AI. Então, vamos dizer que você está usando uma palavra de forma muito repetida no seu discurso e você quer mudar essa história, como, por exemplo, a palavra good. Oh, this is good, I'm good, everything is good, 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 good. Você fala, não, eu quero mais do que isso. Então, AI, quais são sinônimos de good? Quais são os sinônimos de good? E você pode aplicar isso para qualquer outra palavra. Mas vamos imaginar que também você está usando essa palavra muito no meio profissional. Será que não tem um jeitinho talvez um pouco mais formal? Ou uma outra possibilidade melhor do que good? Às vezes good está perfeito para o seu contexto, mas você quer mais. Então você pode falar quais são os sinônimos mais formais de good. Então veja bem, a gente não só viu o sinônimo, como também a forma, né? Se vai ser mais coloquial, se vai ser mais do dia a dia, aquele negócio tal, ou mais formal. E não só sinônimo, como também antônimo. Então, this is bad, this is not good. Será que essas são as únicas 2 formas de falar que algo não tá bom ou que não é bom? Não, então você pode pesquisar por antônimos. Então, oiê, tudo bom? Quais são os antônimos de good? Ou quais são os antônimos de bad? Ok? Então, sinônimos são as palavras que têm sentidos parecido, similar ou igual, enquanto antônimos são palavras opostas, ok? Então, você já adiciona essas 2 palavras aí no seu vocabulário que vai te ajudar muito quando você for fazer pesquisas. E não só em relação ao vocabulário, mas também em relação à gramática. Um dos primeiros usos seria para pesquisar os tempos verbais, né? Então, o que é o present perfect, por exemplo? Ou o que é o simple past? O que é o have to? O que é o must? O que é o shall, o que é o might, como usar will no inglês, ok? Mas mais uma vez, você também pode fazer comparação. Então, exemplo, qual que é a diferença entre usar have to e must no inglês? Qual que é a diferença entre o simple past e o present perfect? Qual que é a diferença entre o present continuous e o present perfect continuous? E por favor, obviamente, peça muitos exemplos. Então, peça para o AI gerar vários exemplos, várias frases em contextos diferentes. Pense em relação aos temas, né? Crie variações em cima disso, de comandos. Gente, está na sua mão fazer essa pesquisa aí, entendeu? Eu não tenho como abordar a necessidade de todo mundo, mas eu vou soltando aqui os incentivos, as motivações e alguns direcionamentos para vocês aplicarem. E algo também que acaba sendo muito complexo de entender no inglês, fora os tempos verbais, que eu entendo perfeitamente, são as gírias, né? Os slangs, ou até mesmo expressões, expressions, idioms e até mesmo phrasal verbs. Então, não se acanhe. Você tanto pode trazer algo que você encontrou em alguma série, em algum filme, em alguma música, para ele te explicar, e aí você pede exemplos com aquilo. E claro, você tem que trazer para sua realidade. Também não adianta só consumir ali os exemplos que ele vai te passar. Como também você pode pedir para a cada 2 dias ele te ensinar um phrasal verb novo, ou te ensinar um idiom novo, ou pedir para ele te ensinar um slang novo. E uma das coisas que eu mais gosto, principalmente, que eu gosto muito de ler em espanhol em voz alta, eu li meu primeiro livro em espanhol, que foi o Alquimista, El Alquimista, e foi muito bom, e eu tenho feito muito isso com o ChatGPT, pedir para gerar certas histórias, né? Então, isso ajuda bastante a entender histórias, principalmente quando você tem um tema que você está estudando, lembra? Então, por exemplo, vamos dizer que você está estudando hábitos, como falar sobre hábitos, ou como falar sobre habilidades em inglês. Qual que é o comando? Você pode pedir para ele. Você poderia me gerar uma história de não sei quantos caracteres, ou não sei quantas palavras, não sei quantas linhas, quantos parágrafos, falando exclusivamente sobre habilidades, pois é o tema que eu tenho estudado em inglês e eu gostaria de praticar. Ele vai gerar para você. Você poderia gerar uma história de uma família que viaja para Disney e passa um mês lá fazendo coisas incríveis.
ele vai gerar. Então você não simplesmente vai poder trabalhar a sua leitura, a sua fala, né, lendo em voz alta, mas estruturas e vocabulário e desenvolver o seu repertório. Então você pega o vocabulário que você aprendeu, você pega a estrutura que você aprendeu e você pede para a inteligência artificial gerar uma história com aquelas informações para você praticar ainda mais em cima. Agora, o nosso terceiro capítulo é uma das melhores práticas que você pode pensar e aplicar quando o assunto é receber o idioma, receber, escutar, ler o inglês. Então a gente está falando do input, trabalhando as habilidades da leitura e da escuta. Eu sempre falo que a melhor forma de trabalhar as habilidades no inglês é quando elas estão trabalhando em conjunto, né? Associadas. Então quando você escuta e lê a palavra ao mesmo tempo. Então por isso, conte sim, senhor, com transcrições automáticas. Por mais que nem sempre elas vão ser 100% accurate, né, que é 100% corretas e tudo, mas ela já te dá uma perspectiva, ela já te dá uma ideia, ela te dá uma base, ela te dá um chão. O que eu penso é, melhor isso do que não isso, né, para você poder fazer uma pesquisa. Então, quando você estiver escutando seus podcasts ou assistindo e escutando os seus podcasts, séries, filmes, vídeos, vlogs, não tenha medo de acionar a legenda e usá-las. Lembrando que basicamente o que você está tendo ali é uma transcrição do áudio, então junte sim o útil com o agradável. Aí é claro que quando a gente está falando do nível mais avançado no inglês, o ideal é trabalhar as habilidades individualmente, mas como eu sei que não é o caso da maioria aqui, sempre foque nisso, tá? Em praticar em pares. Algo muito importante que facilita muito o nosso processo de aprendizagem também é quando a gente tem um pouquinho mais de domínio, um pouquinho mais de controle do tempo, da velocidade. Então, algo que as AIs também podem ajudar a gente é justamente para desacelerar um pouquinho e também até mesmo acelerar a velocidade do conteúdo que a gente tá ali em contato. E você tem plataformas como o YouTube, o Audible, né, ou Audible e o Spotify, como por exemplo, que você pode também acelerar. Então, se você estiver assistindo ou escutando um livro, um podcast, enfim, tem como você manipular a velocidade daquele conteúdo. Mas lembrando, diminuir a velocidade não necessariamente significa entender instantaneamente. E nem sempre a qualidade do áudio fica 100%. Mas às vezes já pode te dar uma ajudinha. E caso esteja muito fácil, você também pode acelerar, sem problema nenhum. Só esteja ciente de que você está acelerando algo que teoricamente já pode estar bem rápido. Então não vai se frustrar, tá? Tô avisando. O próximo ponto aqui é muito interessante. Você pode usar as inteligências artificiais para simplificar ou para resumir um texto, né, em pontos ou simplesmente trazer palavras mais simples. Vamos dizer que você está no meio acadêmico fazendo uma pesquisa. Às vezes é tanto texto que você tem para ler ou tanta informação ou até mesmo termos muito complexos. Você pode colocar esse arquivo, por exemplo, dentro do ChatGPT e pedir para ele trazer os pontos principais ou pedir para ele trazer numa linguagem mais simples. E assim como eu falei, você pode usar isso para artigos ou até mesmo para textos que têm uma linguagem um pouco mais antiga, né, que vai ter alguns termos que não são mais usados. Então fica aí essa consideração para você. E o último ponto aqui dentro desse capítulo seria mais a parte de traduções. E por que tá aqui e não na parte de pesquisa? Porque a gente tá falando de um contexto. Então não é uma questão de simplesmente você pegar uma palavra, colocar no dicionário e pegar a tradução dela, ok? A gente precisa de contexto, a gente precisa da frase, a gente precisa saber o que tá por trás daquilo ali. Então sim, você pode usar essas 3 ferramentas que eu vou citar agora, que são gratuitas e que vão te ajudar a ter um melhor entendimento do contexto como um todo, não como palavra solta, tá? Então você pode usar o DeepL, o Reverso e também até mesmo o Google Tradutor. Eu já falei, o Google Tradutor ele não é um inimigo, desde que você saiba que exista algumas limitações nessa ferramenta. Porque a maioria das pessoas entra no Google Tradutor, solta uma palavra lá e quer que traduza exatamente o que é. Então quanto mais contexto, melhor, inclusive, é a tradução. E você não necessariamente vai usar só uma dessas, você pode combinar, usar 2, colocar a mesma frase em 2 ferramentas diferentes e ver como cada uma vai interpretar. Então agora vamos entender como que você pode praticar o seu output, ou seja, o seu speaking e o seu writing, a sua fala e a sua escrita no inglês. O que todo mundo mais quer é praticar conversação e existe essa possibilidade de graça para você. É claro que quando a gente está falando de inteligências artificiais, elas são muito boas, cada dia estão melhorando, mas nunca vão substituir uma pessoa que tem experiências, que viaja, que já ficou triste, que já sorriu. É outra parada, gente. Porque o AI, ele vai ter uma conversa ali mais neutra. Ele nunca vai tender para um lado ou para o outro. E justamente por ficar tanto nesse caminho do meio, não fica tão interessante, ou às vezes você pode sentir essa falta
falta de criatividade. Mas de qualquer forma, é um excelente primeiro passo. E uma das melhores formas de praticar essa conversação, mais uma vez, é quando você tem um tema específico. Então o que você pode pedir é: olá, gostaria de praticar a conversação para uma entrevista de emprego, ou gostaria de praticar conversação em relação a viagens para o exterior, experiências de turismo, viagens a trabalho, questões médicas, check-in no aeroporto, qualquer coisa que você quiser. Eu acho esse tipo de comando muito mais interessante do que simplesmente falar: eu estou no nível básico e eu gostaria de praticar conversação. Porque às vezes ao fazer isso você se limita a ter uma conversa que seria muito mais interessante. E aí, claro, a partir dessa abordagem de pedir para a inteligência artificial começar a conversar com você sobre um tema, e caso você sinta que está começando a ficar difícil ou que você não está entendendo muito, você pode pedir para ela simplificar. Porque inclusive no ChatGPT, se você usa pelo celular ou pelo computador, tem como você falar diretamente, você não precisa digitar tudo, por exemplo. E aí você pode dizer: Can you speak slower? Can you repeat, please? This is too hard. Can you simplify it? Né? Isso tá muito difícil. Você pode simplificar? Or, this is too easy. Can you make it a little bit more complex? Né? Isso tá muito fácil. Você pode deixar um pouquinho mais complexo? Tudo bem? E outro ponto que você pode usar AI é também para melhorar a sua pronúncia. E olha aqui. Cuidado, mãos ao alto, não estamos falando de inglês perfeito, porque isso daí não existe, e muito menos falar como um nativo. Você pode sim ter uma comunicação excelente em inglês e soar como você. A questão da pronúncia é porque dependendo da forma que você falar uma palavra, dependendo de onde você colocar a ênfase, você pode falar uma palavra ou outra, como é o caso mais simples aqui que eu posso pensar para vocês, e sem usar um palavrão, é coffee e cough. Né? Coffee é café, a gente faz essa estendida no final, né? Coffee. E cough é tosse ou tossir. Então, essa é uma diferença aí de pronúncia grande, que você falar uma coisa ou outra vai gerar um ruído na comunicação. E é claro que nesse caso aqui a gente não está falando de nenhum palavrão, mas dependendo do caso, você pode estar falando um palavrão ao invés do que você quer. E uma das formas de fazer isso é quando você dá o play na resposta do AI e você pode repetir junto. Então, na medida que ele for lendo a resposta que ele mesmo deu, você vai repetindo com ele. Essa é uma técnica muito famosa chamada shadowing, e eu ensino passo a passo disso aqui no canal. É para todos os níveis, do nível mais básico até o nível mais avançado. Se você quer melhorar tanto o seu listening quanto o seu speaking e várias outras habilidades, vem com a gente, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui para vocês também. Então essa parte seria de reprodução a partir da resposta que ele te dá. Mas você também pode dar um comando para ele te corrigir ou para ele apontar onde você poderia melhorar. E aqui, gente, eu tô falando mais do ChatGPT mesmo, que é de mais acesso para todo mundo, porque existem vários outros AIs, mas geralmente é pago. E eu quero que você tenha acesso a coisas gratuitas por aqui. Eu não quero fazer nenhuma recomendação sem eu antes, inclusive, ter testado essas plataformas. E assim como eu falei, tudo isso que eu tô sugerindo são coisas que eu faço. E esses comandos você pode fazer até mesmo em português, né? Então você não precisa necessariamente falar em inglês para ele ter acesso ao que você precisa nesse caso. Então você pode falar: gostaria de praticar conversação em situações de restaurante e, por favor, me aponte pronúncias que eu possa melhorar ou as palavras que não ficarem tão claras. E claro que a conversação ela pode ser feita por áudio, que eu recomendo muitíssimo, mas é claro que você também pode ter essa conversação com a inteligência artificial por texto, tá? Então não se esqueça que é muito importante equilibrar a prática das habilidades para que você tenha realmente uma fluência plena e não simplesmente focar naquilo que é mais fácil para você. Olha o puxão de orelha leve, foi leve esse. E o último tópico aqui desse capítulo é quando a gente tá falando mais da parte escrita, né? Como que eu posso saber se eu tô escrevendo certo ou errado? Claro que você pode fazer um texto e colocar, por exemplo, no ChatGPT e pedir para ele fazer uma limpa, uma geral no seu texto, de acordo com a forma que você quer soar, né? Se você quer soar de forma mais profissional, mais amigável e tudo mais. Mas também tem uma ferramenta que também é gratuita que se chama Grammarly. Eu já falei dela aqui, sei lá, tem uns 4 anos que eu falo dessa ferramenta aqui, que é maravilhosa. Tem a versão gratuita, que é a que eu uso, mas também tem a paga. Então, dependendo do seu fluxo e necessidade de escrita no inglês, né? Às vezes a versão paga pode te cair bem, mas a gratuita é excelente. E essa ferramenta aponta tanto erros de gramática quanto de ortografia e, mais uma vez, a forma, né? Então, como que você está soando na sua escrita. Maravilha? Então, nessa parte de produção, de output, do speaking e do writing, a gente falou sobre praticar conversação escrita ou falada, você também poder verificar e melhorar a sua pronúncia, além de também poder fazer a correção. Algo ainda relacionado à correção é, por exemplo,
exemplo, sempre eu falo para vocês gravarem um vídeo ou gravarem áudio das suas produções. Ao invés de você falar com o AI, você pode tocar algum áudio ou fazer a transferência de um áudio para que ele possa ver o tanto que ele entende ou apontamentos que ele possa fazer também para sua melhora na fala e de pronúncia. Mas, senhoras e senhores, não basta estudar sozinho é tão triste, é angustiante, é desmotivador, às vezes o negócio empaca, né não? Então te convido a conhecer o Fluency Factor, meu método, as informações estão no primeiro link aqui da descrição. Mas aqui vão duas formas diferentes de você estudar em grupo usando o AI. A gente já falou para o AI gerar uma história, certo? Mas que tal criar uma história em conjunto e pedir para o AI dar uma lapidada? Ou até mesmo para moderar o andamento e o juntar das partes da história. Então vamos dizer que tá você e mais 3 amigos praticando inglês, né, pela internet, enfim, e aí uma pessoa fica responsável em digitar e colocar na inteligência artificial. Depois que vocês terminarem a história, você pode pedir, verificar, para ver se a inteligência artificial consegue entender o contexto da história e pedir para ela resumir em um parágrafo, por exemplo, para ver se fica coeso, sabe? É tipo um desafio pro AI. E outro ponto seria usar o AI quando você estiver conversando e interagindo com outras pessoas através da internet. Então, não no sentido de, você tá fazendo a prática de conversação e você fica digitando tudo por lá. Não, vocês estão estudando juntos e apareceu uma dúvida. Você usa a inteligência artificial para sanar a dúvida de todo mundo. Porque da mesma forma que você pode usar essas ferramentas de forma individual, você também pode usar em grupo. Pense nisso. E se você achou que a gente não ia falar sobre teste, correção e até mesmo memorização e revisão, você estava errado. Aqui estamos. Um dos pontos principais de um estudo eficaz e que vai te trazer muito resultado é o quê? O estudo espaçado, que em inglês nós chamamos de interleaved practice, que é a prática com espaçamento. E essa prática, ela pode ser a sua conversação, então você praticar a conversação hoje, você praticar a conversação daqui 2 dias, depois daqui a 4 dias e assim por diante. Mas você também pode fazer isso através de flashcards. E caso você não saiba o que é isso, é basicamente, vamos pensar no baralho, né, que a carta tem 2 lados. Só que esse sistema existe no mundo digital, o que facilita bastante pra gente, certo? Mas basicamente você escolhe o que você vai colocar de cada lado dessa carta. Então, por exemplo, você pode ter uma frase em português que você olha para ela em português e você tem que pensar como que ela seria em inglês, e aí você verifica na parte de trás da carta, ou pode ser um termo que você tem que explicar o que ele significa, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você se depara com a palavra entrepreneur, que é empreendedor. Como é que você explicaria a palavra entrepreneur sem usar a palavra, né? Então, como que seria a definição? E aí você pode explicar com as suas palavras e ver se tem a ver com o que você anotou nas costas da carta. Enfim, existem muitas maneiras diferentes de usar flashcards. Se você quer uma aula sobre isso, deixe seu comentário aqui embaixo. Mas vamos lá. Esse estudo espaçado, ele pode ser feito tanto na prática, você com outras pessoas, você com o AI, você pode usar as flashcards que eu acabei de falar, mas você também pode fazer quizzes, que inclusive são comandos que você vai mandar na inteligência artificial. Então, por exemplo, vamos dizer que um dia você está estudando sobre situações de compras. E aí, no final do dia de estudo, você chega e fala, ok, você poderia formular 10 perguntas objetivas sobre vocabulário de viagens, ou sobre vocabulário de compras, sobre vocabulário de dinheiro, o que for relacionado ao tema principal. E é justamente essa prática espaçada que vai te ajudar a ter melhor memorização também. E para isso, eu indico o Anki. Agora, 2 pontos muito importantes aqui. Eu recomendo para que em um dia você só abra uma aba do ChatGPT, por exemplo, tá? E mande suas dúvidas, suas atividades por lá, porque no final das contas você pode pedir para ele fazer uma atividade, mais uma vez, com 5 perguntas objetivas ou quantas perguntas você tiver tempo para responder sobre aquele assunto. Mas o mais legal você pode pedir, você pode destacar os erros que eu cometi nos envios das minhas atividades e me explicar o porquê? Ou você pode pontuar, me mostrar quais coisas eu escrevi de maneira errada ou de uma forma que eu possa melhorar? Porque daí ele já mostra isso para você, gente, o que é excelente. E além disso, depois que ele te corrigir nesse sentido, né, te mostrar o que pode ser melhorado, ele pode te auxiliar a redirecionar o seu cronograma de estudos, né? Então, como que você pode continuar o seu estudo amanhã a partir do que você aprendeu hoje e dos erros que você cometeu hoje para que você possa trabalhar neles amanhã? Então, o comando seria, a partir dos deslizes que eu cometi nos estudos de hoje, você poderia me apontar ou montar para mim um cronograma para os próximos 7 dias de estudo?
E aí você pode colocar, por exemplo, com tema e atividade. Olha só. Olha que maravilha. E não somente esses ajustes, como ele também pode simular alguns tipos de teste para você. Então, se você tiver interesse em aplicar para o IELTS ou para o TOEFL ou para qualquer outro teste de proficiência na língua inglesa, você pode pedir para que ele formule um teste para você. Só que claro que existem limitações, né? Porque testes como esse são avaliados vários aspectos diferentes da língua inglesa. Não simplesmente se está certo ou se está errado, mas como foi feito. Né? Mas, mais uma vez, é um excelente primeiro passo. E agora, dentro desse capítulo, os 2 últimos pontos são alertas. A primeira questão é que, mais uma vez, não dependa somente de uma ou de inteligências artificiais para praticar o seu inglês. Gente, o inglês é muito mais do que isso, tá? É uma forma de facilitar a sua prática, a sua correção e até mesmo para você conseguir metrificar a sua evolução, né? Para não ficar só no mundo das ideias, para ser uma coisa mais física. E outro ponto é, eu mesma já encontrei a inteligência artificial dando vários deslizes, tanto no ensino de inglês quanto no ensino de espanhol, que é o que eu tenho feito mais, obviamente, por conta dos meus estudos, mas eu sempre faço testes em relação ao inglês também por conta dos meus alunos, né? Mas erros existem, assim como eu já falei anteriormente. Então é muito importante que você ou verifique a resposta fora da AI ou você pergunte para ela exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ou até mesmo manda, você tem certeza? Que você vai bugar a inteligência artificial e ela vai falar até mesmo, tipo, ah, não, desculpa, não é bem assim e tal. E se ela der uma posição e depois voltar atrás, é melhor você procurar em outro lugar um pouco mais de informação. Aham, ainda não acabou, mas para eu saber que você ficou aqui até agora, eu quero que você coloque essa tool. Essa tool que tá aparecendo aí pra você nos comentários, porque a mensagem principal desse vídeo é, se você não souber como usar AI, não tem como usar AI da melhor forma possível, ok? E as inteligências artificiais e todas essas tecnologias que cada vez ficam melhores, vêm para nos ajudar e como ferramenta. Porque veja bem, o AI gera informação. Como você vai transformar essa informação em conhecimento, cabe a você. Como você vai usar essa ferramenta. Então lembre-se, AI é ferramenta. Então coloque esse tool aí nos comentários. E vamos para o nosso último capítulo então? Qual que é a conclusão disso tudo? AI é suficiente, guys? É claro que não. Ela é uma parte do seu estudo, ela é uma das ferramentas que você vai usar. Porque o seu papel é o papel de quem tem pensamento crítico e uma pessoa que tem que juntar, fazer o traço entre os pontinhos, né, para formar a imagem. O AI é exatamente isso, é um gerador de pontinhos. Ele vai te dar as informações, mas o que você faz com elas que é o grande barato. Então não fique satisfeito com uma resposta que ele for te dar. Pergunte de outra maneira, faça a pesquisa em outro lugar, justamente para que você não gere essa dependência que não é boa para você. Então, se você ficar na dúvida de alguma informação passada, é sempre bom verificar em outro lugar, ok? E claro que você deve estar pensando que são muitas possibilidades e você até pode se sentir um pouco overwhelmed, né? Sobrecarregado com todas essas indicações que eu fiz. Mas veja bem que você pode usar somente uma das coisas que eu citei nesse vídeo para ver se funciona para você. A ideia não é você se sentir, obviamente, com muitas coisas para fazer e muitas possibilidades, mas é que você tenha clareza que é possível fazer muito com coisas que são gratuitas hoje em dia na internet. Mas, mais uma vez, se você quiser o meu acompanhamento e o da minha equipe, vem fazer parte do Fluency Factor, o link tá aqui na descrição do vídeo, e eu tenho certeza que uma vez que você entrar pro Fluency Factor, o seu inglês nunca mais será o mesmo. Então vem logo, vai, bora se tornar um Bolt! Então me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e por qual dessas 22 dicas que eu dei aqui de como usar a AI você vai começar. Qual que vai ser a primeira dica que você vai seguir? Eu também quero saber. Agora, a minha sugestão é que você assista essa aula aqui, porque eu ensino como que você vai treinar o seu listening, que é a habilidade de escuta no inglês. Eu não quero que você se engane. Pare de se enganar. Eu quero que você treine a sua escuta de inglês pra valer. Sabe, tem que fazer do jeito certo. E eu ensino o que você provavelmente tem feito de errado e o que você tem que fazer no lugar. Bora lá? So that's it, guys. Thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye! Ainda não acabou. Mas... Nossa, minha voz falhou. Eu ia falar, a minha voz falhou. Deixa o avião passar.